Oi gente, desde quando eu comecei esse canal eu tô pra fazer um vídeo que nem esse, contando a minha história de que eu sofri bullying. E eu decidi contar hoje. Então esse vídeo deve ser um pouquinho longo, porque eu tenho que explicar toda a situação que eu vivia, todo o mundo que eu vivia, pra você entender como o bullying me afetou, como é que era e como eu superei e como aconteceu. Tá bom? Então se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo que esse vídeo vai começar. Isso aconteceu no começo dos anos 2000, eu tinha 13 anos quando começou, então eu vou contar a história prévia antes de acontecer pra você entender aí um pouquinho da sequência da história, né? Então vamos lá, eu tinha 13 anos, eu tava na 7ª série, que é o 8º ano de agora. Foi no comecinho dos anos 2000, então eu morava na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A Barra ainda não era o polo que é hoje, não tinha tantos condomínios, não tinha tantos shoppings, na verdade era quase uma cidade pequena. Tinham poucos colégios nessa época, na verdade eu acho que eram 4 ou 5 colégios que basicamente todo mundo estudava, então todo mundo se conhecia, todo mundo conhecia todo mundo, era basicamente uma cidade realmente pequena. E aí nessa época existiam 2 polos de adolescentes, né, só existiam 2 grupos, hoje em dia tem várias tribos, né, etc. Mas basicamente era resumido entre 2 tribos. A tribo dos playboys e patricinhas, que era todo mundo que seguia a moda em geral, não necessariamente os populares e tudo mais, mas os populares eram desse grupo. Mas todo mundo que tentava seguir ou que seguia o padrão de moda ficava nesse grupo. E todas as pessoas que eram os excluídos, ou os estranhos, ou qualquer outra coisa relacionada a isso, eram os grunges. Que não necessariamente era grunge, esteticamente grunge, mas eram todos os tipos de roqueiro, todos os tipos de nerd, todos os tipos de estranhos, geeks, enfim, todo esse grupo. Tá, então nessa época eu comecei sendo mais pra patricinha do que para os grunges. Na verdade eu não era nada, porque eu comecei a minha vida de relacionamento e tudo mais, beijei a primeira vez tudo com 13 anos. E exatamente nessa época tinham 3 turmas no meu colégio. As minhas principais amigas, elas ficavam na turma 1, eu ficava na turma 2 e eu tinha 2 amigas na turma 3. Essas amigas da turma 3, elas conheceram uma menina, que eu vou chamar de Robertinha, aqui. E a Robertinha, ela era linda. Ela parecia, me lembrava, a minha memória dela é que ela parecia Ana Paula Arósio. Era bem baixinha, era branquinha, tinha um olho azul, tinha um cabelo cacheado, escuro. Só que eu não ia com a cara dela de jeito nenhum. Sabe quando seu santo não bate com a menina? Pois é, meu santo não batia. Mas aí minhas amigas insistiam de eu dar uma chance pra menina, porque ela era muito legal, etc. Até elas jogarem na minha cara que eu sempre falo que não pode julgar um livro pela capa, você precisa conhecer. E aí eu aceitei a tal menina. Por acaso, foi na mesma época que eu briguei com a minha melhor amiga, que era da turma 1. Que não vem o caso aqui o motivo que eu briguei. Mas nessa mesma época eu briguei com ela, então eu perdi todas basicamente minhas amigas da turma 1. E eu comecei a andar com essas minhas amigas da turma 3 mais. E aí foi ótimo, essa Robertinha ela me botou basicamente no mundo dos populares do colégio. Todos os meninos começaram a me notar, todos os meninos da Barra da Tijuca, essa cidade pequena que é um bairro aqui do Rio, pra quem não sabe. Começou a me notar, então eu comecei a ser notada pelos meninos, os meninos começaram a ficar afim de mim e tudo mais, eu fiquei com alguns meninos, etc. Eu não lembro exatamente como aconteceu, já faz muito tempo, né gente, tem quase 20 anos isso. Mas de um dia pro outro, essa menina conseguiu fazer todo o colégio, se o meu colégio achava isso, então todo o bairro achava isso, transformou todo mundo de me achar da menina bonitinha e etc. para a mais feia do colégio. Isso aconteceu realmente do nada, foi pro final do ano dessa minha 7ª série, desse meu 8º ano, e todo mundo que já tinha ficado comigo, inclusive um menino que eu tava gostando naquele momento, que eu tinha acabado de conseguir ficar com ele, começou a ser zoado por já ter ficado comigo. E aí eu começava a ser chamada de Barro, que era o meu apelido, que Barro significa feia,
toda vez que eu passava no corredor, toda vez que eu passava por qualquer pessoa desse grupo de patricinhas e playboys, eles me chamavam de Barro. Isso na 7ª série me afetou, mas foi muito pouco tempo, porque foi bem no finalzinho. Mas eu parei de ir pras matinês, que eu ia muito. Comecei a parar de ir pra festa, porque todo lugar que eu ia, eu era chamada de Barro. E todo mundo se afastava de mim, enfim, e acontecia isso. Por acaso, nesse mesmo momento que eu comecei a sofrer essas coisas, essa minha melhor amiga que tinha parado de falar comigo, ela viu que eu precisava e ela voltou a falar comigo. Isso é amizade, tá? Fiquem sabendo. E aí eu entrei no 8ª série, no 9º ano hoje em dia. E todas as minhas amigas estavam na turma 1 e eu estava na turma 2. E essa Robertinha continuava na turma 3. E aí minhas amigas já não falavam com ela porque essa Robertinha se juntou com um grupo das populares do colégio e começou a meio que excluir todo mundo. Nessa turma 2, as únicas pessoas que me aceitaram e que foram virar meus amigos eram os grunges, os excluídos do colégio, foi quem me aceitou. E foi aí que eu comecei a andar com eles. E nesse momento foi aí que eu comecei a me revoltar em outras formas, porque eu era tão pressionada, eu era tão incubada, que eu não podia fazer nada, porque além de ficarem me chamando de feio o tempo todo, nessa época tinha questão de gangues de meninas. Essas meninas populares, essas meninas patricinhas, elas se juntavam em grupos de meninas que tinham siglas e elas simplesmente saíam na porrada uma com a outra. E elas pegavam pessoas, tipo eu, e decidiam bater nessas pessoas, tipo várias delas, contra uma. Na verdade a maioria era simplesmente para ameaçar. Então no caso elas eram 15 a 30 pra cima de mim e ficavam me ameaçando, falando: olha, se você for no shopping fim de semana, a gente vai bater em você. Ah, na hora da saída do colégio, a gente vai bater em você. Então por muito tempo, por muitos meses, eu tive que sair mais cedo, tipo 5 minutos mais cedo do colégio, porque eu morava bem do lado do colégio, pra eu atravessar a rua e elas não me baterem. Então eu tinha muita questão de ameaça, além de psicológica, essa ameaça física que nunca aconteceu. Elas nunca chegaram a me bater, mas elas me ameaçavam o tempo todo. E todo dia eu chegava no colégio, eu era chamada de feia, eu era chamada no colégio de feia dentro da sala de aula. Eu era chamada de feia toda vez que eu ia ao banheiro, eu era chamada de feia todo intervalo, eu era chamada de feia o tempo todo. Eu fui tão chamada de feia que eu me convenci que eu era feia. E aí eu comecei a andar com esses excluídos, a gente começou a sair com pessoas, a gente começou a conhecer pessoas de outros bairros e outras coisas. E aí eu comecei a andar nesse mundo de anime, nesse mundo do rock, que era o mundo que essa minha galera andava. Que pra mim foi ótimo, na verdade, porque eu conheci pessoas maravilhosas. Mas o engraçado é que essas pessoas, elas me achavam bonita, elas se interessavam por mim, eu namorei muita gente, fiquei com muita gente. Mas na minha cabeça isso não me transformava em bonita, sabe? Porque as pessoas que eu convivia todos os dias, que eram ali do meu bairro, do meu condomínio, enfim, elas não me achavam bonitas. E isso me incomodava. Apesar de eu ter namorado algumas pessoas do meu bairro e etc., eram sempre os excluídos que nem eu. Então pra mim a questão era que o meu padrão de beleza não era bom o suficiente para os populares, entendeu? Tipo, não era um padrão de beleza para a sociedade. Até porque sempre me chamavam de exótica. Tipo, você é tão exótica, né? Pra mim, exótica era tipo um cachorro, entendeu? Tipo, o que é exótico? Hoje em dia eu já entendo que é o diferente, eu adoro ser diferente. Mas nessa época eu ficava meio... Porque eu sou exótica, sabe? Tipo, não tô compreendendo. Eu realmente me convenci, eu chorava todos os dias, quase. Eu tinha momentos que eu queria dormir, nunca mais acordar. Foi um momento muito difícil pra mim e acho que por isso que eu também me transformei em muito vaidosa extremamente. Até que, na 2004, eu fui pra Nova Zelândia. E aí na Nova Zelândia foi que as coisas mudaram muito pra mim. A Nova Zelândia foi uma mudança de vida em geral pra mim. Na Nova Zelândia, nós éramos 7 brasileiros da Nova Zelândia.
E éramos do Rio. No começo éramos 4, depois uma menina saiu e entrou mais um menino. E na Nova Zelândia era eu, de grunge, a Lê, ela era Lê nerd, né, Lê? Você é nerd, né? A Lê é nerd, ela não é geek, ela é nerd, tá? Tinha o Fredinho, totalmente playboy, surfistinha, popularzinho do colégio, tá? Aquele típico. A outra menina que entrou e saiu também era super patricinha, bonitinha, nananã. E o amigo do Fred, que chegou depois, o Rod, que também era super popularzinho do colégio e tudo mais. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei muito amiga de todos eles, inclusive dos outros estados e tudo mais. Nós éramos um grupo muito eclético de pessoas. Mas pra mim, o principal, quem mudou tudo isso pra mim, quem me fez começar a mudar tudo, mudar minha cabeça, foi o Fred. O Fred, o mais estereótipo de playboy que me zoava no colégio é o Fred. O Fred, como eu falei, era surfistinha, playboyzinho, super popularzinho, nananã. Todas as meninas lá da cidade queriam ficar com ele, porque ele é super bonitinho, nananã. E o Fred era super amigo meu, na verdade a gente ficou BFFs, basicamente, lá. E aí a gente chegou num nível de best friends que ele chegava pra mim: Bianca, por que você se enfeia? Tipo, você é bonita, por que você se enfeia? Por que você pinta esse cabelo de vermelho Coca-Cola? Por que você usa essas roupas largas que não valorizam você? Por que você é desse jeito? Tipo, para com isso. Começa a se valorizar. Tipo, você é bonita. Começa a dar valor a você. Mas ele me encheu tanto o saco com isso durante um ano. Que aquilo começou a entrar na minha mente. E aí, durante esse ano, eu fui mudando aos poucos, devagar. Do meu jeito, porque eu sou teimosa. Sou orgulhosa, mas aos poucos aquilo foi entrando na minha mente e eu fui mudando devagar até hoje. Eu fui mudando porque aquela pessoa, aquele estereótipo de quem me zoava, tava mostrando pra mim que eu não era aquela pessoa feia, eu não era aquela pessoa chata, eu não era aquela pessoa estranha, que era o que o meu colégio dizia. A superação do bullying, eu nunca fiz tratamento, eu nunca fiz nada, nunca fiz psicólogo, nunca fiz nada, eu superei comigo mesma. Mas ela realmente não foi totalmente superada, sabe? Tipo, essa minha mania de ser muito vaidosa, de nunca estar satisfeita comigo mesma, de sempre achar que tem coisa que eu posso melhorar, de qualquer coisa assim, é por conta dessa época. Eu nunca me achar bonita o suficiente é por conta dessa época. Eu sempre querer estar bonita, arrumada e etc. é por conta dessa época. Eu, às vezes, ter insegurança por qualquer motivo é por conta dessa época. E por conta dessa menina que fez tudo isso pra mim. Ela é a culpada de ter começado tudo isso. Mas, vou te dizer uma coisa, ela me fez muito bem. Porque se não fosse por ela, eu poderia ter sido uma patricinha, ter amigos que nem ela, que não ia fazer eu dar valor à amizade, que não ia fazer eu dar valor à superação. Entendeu? Eu não ia dar valor à diversidade que nem ela me fez ter. Ela me fez aceitar todas as pessoas do jeito que elas são. Eu podia ser uma pessoa preconceituosa, eu podia ser uma pessoa cheia de mimimi, eu podia ser uma pessoa que ia só me importar com coisas de valor. Se eu fosse amiga dessas pessoas, eu ia ser uma pessoa completamente diferente. Se esse bullying não tivesse acontecido comigo, eu teria amigos diferentes, eu teria uma pessoa diferente. Eu não seria a pessoa que eu sou hoje, e pra eu te dizer, eu gosto muito da pessoa que eu sou hoje. Eu acho que a pessoa que eu sou hoje é uma pessoa muito única, muito exclusiva, edição limitada. Então, apesar de eu ter sofrido tudo isso, de ter me feito muito mal, eu tive problemas de saúde, eu fui parar em cardiologista por conta de problema de coração. Eu fui parar em muitos lugares por conta disso. Eu não precisei tomar remédio psicológico. Na época, na verdade, nem existia, porque nem existia a palavra bullying na época, na verdade. Essa coisa de bullying começou muito tempo depois. Então, a verdade, não tinha, mas me fez muito mal. Me fez muito mal.
Mas a gente tem que sempre pensar no lado positivo, e tudo que acontece de mal com a gente, isso faz a gente se transformar. E a gente tem que tentar se transformar em uma pessoa melhor. E por conta dessa Robertinha e tudo que ela me fez, todo o mal que ela me fez, eu sou uma pessoa melhor. Então, na verdade, obrigada, Robertinha, por ter infernizado a minha vida, por ter feito a minha vida um lixo, porque hoje eu sou uma pessoa melhor. Eu sou uma pessoa mais bonita fisicamente e sou uma pessoa melhor de cabeça por você ter infernizado a minha vida. Então essa é a minha história de bullying. Se você sofre bullying, se você já sofreu bullying, quiser compartilhar a sua história aqui nos comentários, pode compartilhar. Se você quiser me mandar mensagem privada, pode me mandar, tá bom? Se você curtiu, curte aqui embaixo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. Eu também tô no Facebook e no Instagram como Bianca Contursi e no Twitter como Blog Dicas da Bia. Beijo!